Boa noite, galera tricolor, torcedor de outros clubes. Terminou agora São Paulo 2, Vitória 0, né? E realmente aí o São Paulo hoje jogou bem, né? Jogou como deveria jogar, mas fica sempre aquela dúvida. Porque o São Paulo não jogou dessa maneira contra o Atlético, né? Mas aí eu já vou falar sobre o fato da partida contra o Atlético, né? Já que eu não pude acompanhar porque estava no serviço, né? E não deu pra ver, né? O Crespo começou com um time bem diferente, colocando o Mike, o Rodriguinho, deixou o Luciano no banco, né? Como sempre, claro que vai ter defensores, ele colocou o Sabino, que pra mim, independente do que ele fez, que além de ser obrigação dele, é um jogador ridículo, é um jogador que pra mim eu mandaria embora, para que ele não seja o único, né? E aí, ele começou o ataque com o André Silva e o Ferreirinha, né? Mas o São Paulo, assim, hoje jogou bem. Se jogasse dessa maneira contra o Atlético, seria diferente, né? Que contra o Atlético teve o combo de erros, mas depois eu vou chegar lá, né? Ali, claro, jogando em casa era obrigação o São Paulo fazer essa pontuação, né? Agora o São Paulo consegue chegar, né? Deixa eu só verificar aqui, né? Na classificação. São Paulo começa agora tá na sexta posição, né? Tá com 28 pontos, né? E é bom isso, né? Pelo menos assim, falta pouco aí pros 45, né? Claro que o Crespo ali conseguiu ajustar bastante esse time, né? São Paulo tava ali tentando, tava até controlando bem dentro de casa, né? Tava até jogando bem, embora que o outro destaque também do jogo que eu gostei bastante foi o garoto Mike, né? Que todo mundo pedia a passagem dele, né? Claro que ele sentiu ali um pouco da pressão, mas é natural. Mas você tem que saber lidar com a pressão, né? E pra mim ele foi bem no jogo. Foi um dos destaques ali, gostei bastante dele, né? Que ele tenha mais chance, mais minutagem, vamos esperar pra isso, né? Bobadilha também, né? Melhorou bastante com a chegada do Crespo também, né? E, claro que a gente tava sem Arboleda porque se lesionou, né? Qual é a novidade disso? O São Paulo ele tava tentando, né? André Silva, embora que já chegou lá no lance dele, né? O São Paulo ele tava tentando ali, né? O Vitória assim até chegou, mas pouco. E aí eu acho que foi deixa eu ver, acho que 22 ou 30 minutos, né? Que lembrando que a jogada começou do Mike, né? Ele que fez a arrancada dali da bola, né? E aí, a bola ali chegou, né? Fez a jogada ali com o Rodriguinho, né? O Rodriguinho também jogou muito bem hoje. Que dali, tentou o André Silva, que ali deu aquela furada e o Bobadilha chegou, né? Aproveitou São Paulo 1-0. São Paulo tava até controlando bem o jogo, né? Tava indo pra cima, né? Uma coisa que a gente sempre pede que tem que ir. E aí terminou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, o Crespo não fez muito as alterações de imediato, né? Ele deu um tempo, né? Ele foi fazer só depois, né? Acho que a partir dos 20, quem foi que ele colocou primeiro ali? Eu sei que ele colocou o Luan, né? E o Luciano, né? Isso, foi o Luan e o Luciano, né? O Luciano no lugar do Marcos Antônio e o Luan foi no lugar do Ferreirinha, isso, foi. O Luan até entrou bem também, ajudou bastante ali, tanto na marcação como nos lances ali de perigo ali, né? Teve um lance ali que ele... Acho que foi no lance da jogada do André Silva ali, que ele veio como fator surpresa ali, né?
Mas aí o André Silva acabou jogando a bola na trave, né? E aí aos 41, né? Que teve o lance lá que o Sabino acabou fazendo, né? O segundo gol. Sei lá, talvez para se redimir. Não sei. Embora que... claro que hoje muitos vão falar que não comprometeu, foi bem tudo, mas é um jogador ridículo, um jogador horroroso. Um jogador que, assim, só no São Paulo que quando o jogador, tirando hoje, quando o jogador erra, ele continua, né? Tudo. E aí o São Paulo conseguiu controlar bem, depois colocou o Lucas, colocou o Patrick, né? O Lucas até apagado ali, tipo, o Patrick também nem tanto, né? Acho que destaque mesmo, assim, foi mais assim, Bobadilha, Rodriguinho. O Ferreirinha até jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo ficou um pouco apagado ali, embora que ele ficou tentando ali. Mas realmente, assim, o Mike, assim, foi bastante destaque. Eu gostei da atuação dele. Vamos ver se ele ganha mais minutagem, né? E mais chances também, né? Porque Cedric, meu Deus do céu, né? O Cedric. E aí, São Paulo aí, 2-0, sexta posição, 28 pontos. Volta aí mais conta aí pros 45, né? É que eu não sou bom em conta de cabeça, né, gente? Mas... né, é bom estar ali nas primeiras posições, né? Mas fica aquele questionamento, por que o jeito que o São Paulo jogou hoje não jogou contra o Atlético, né? E hoje a arbitragem, olha, tava querendo, né, ferrar o São Paulo, né? Tipo, até aquilo que o Barolo falou, até dentro de casa o São Paulo não é respeitado pela arbitragem, né? Mas como o Rony falou, que ele também sempre fala, quem deveria estar falando de arbitragem não fala. Que é o blogueirinho que não tem poder de bastidor, o cara tá mais preocupado em ir pra podcast ficar imitando o Silvio Santos, ou então ficar desativando o Instagram dele pra ninguém ficar lá comentando e, né, enchendo o saco dele, cobrando ele porque ele não gosta, né? Então quem devia, né? Aí fica esse questionamento, né? Por causa que eu sei que no jogo contra o Atlético, embora que esse vídeo não é esse, mas é bom falar a minha opinião, que o jogo contra o Atlético teve combo de erros, né? Que foi simplesmente São Paulo não ter jogado nada, que eu creio que se o São Paulo tivesse jogado com essa vontade que foi hoje, com certeza tinha ganhado do Atlético. Devia ter jogado lá pra ganhar, não deixar o Atlético chegar. E aí numa bola, a gente sabe o goleiro, né? O Jeandrei, né? A gente não tem goleiro. E eu também coloco esse ponto também no sofrível goleiro que, por mais que ele não tenha tocado na bola ali, ele foi muito displicente ter ido daquele jeito. E não é a técnica dele, ele conseguir ir de frente no jogador para travar o jogador e ir dali na bola, né? Não é a dele. E a gente não tem goleiro. Pra falar a verdade, a gente não tem. Aí vai ter gente que vai falar, mas o Rafael é melhor do que os outros. Pode até ser, mas pra mim não é goleiro. E aí eu vi notícias aí falando que, tipo, que a diretoria do São Paulo descartou de contratar goleiro, que não vai contratar o Carlos Miguel, né? Que esse até seria uma boa, né? Vai apostar mais na molecada da base, cadê que vai? E aí depois que aconteceu a palhaçada, agora que vai negociar o Jeandrei, né? A gente sabe que teve no jogo contra até como foi o combo de erro, né? Não jogou bem, arbitragem, a diretoria que contrata jogador medíocre, né? E aquela coisa, os caras ganhar uma bala pra treinar. Isso se treinar pênalti, que não tem, né? O Tele até que era assim, mas nos tempos atuais não é assim, pra jogar daquela maneira xoxa, daquele jeito, pelo amor de Deus, né? E hoje a arbitragem aí tentou ali no lance lá, cavar pênalti, algo do tipo. Oh, meu Deus, até em casa o São Paulo não é respeitado, mas, né? É aquela coisa, quem deveria falar de contra a arbitragem, ter poder forte de bastidor, não faz isso. Se a gente fosse presidente do São Paulo ou algo do tipo lá, a gente faria, mas cadê o cara que é pra fazer isso? Ele não faz. E aí ele descartou de contratar goleiro. Aí tem a notícia lá que estão tentando lá, não sei porque, tipo, contratar definitivo lá o Juan Tressoldi, outro zagueiro ridículo.
Será que na base não tem ninguém ali melhor? Tá aquela coisa, extingue a base, né? E aí tem a coisa do que o Olympiacos está na disputa aí pelo Lucas Ferreira. Aí aquela coisa, vai vender outro jogador bom tão cedo, sem trabalhar ele tecnicamente em campo e ainda a preço de banana? E aí vende a preço de banana e esse dinheiro vai para onde? É pro nosso bolso que não vai. E também pro clube a gente sabe que teoricamente não vai, para aumentar ainda mais a dívida. E aí fica esses questionamentos, né? Tudo bem, hoje foi importante, precisava ganhar, não só para poder, não sei amenizar, mas pelo menos tirar esse clima chato da eliminação, que agora é isso que tem que fazer. E no Brasileiro, o São Paulo precisa somar. E aí, acho que vai ser terça-feira o jogo da Libertadores, tem jogo importante. E é assim que tem que ser. Mas, assim, o vexame que foi contra o Atlético, que, assim, uma coisa é você ser eliminado por um time totalmente fraco. Outra coisa é você ser eliminado por um time em frangalhos. O Atlético estava com um time em frangalhos. E aí chega agora na Série B, cadê que os caras ganham? E aí? Então, né? Mas aí tem gente que acha que não é vexame, né? A bochechada aí acha que é normal, né? Porque todo vexame eles querem normalizar. Hoje é isso. A bochechada que não acompanhou o São Paulo que eu acompanhei, discordo, mas até entendo porque eles não viram como o São Paulo era antes do jeito que eu via, né? Agora alguns adultos aí, olha, principalmente as barras do Beldetes, né? Estão sumidas por enquanto aí, né? Fora que alguns aparecem aí de vez em quando aí, né? Pensando que a solução do São Paulo é SAF. Eu também tô sem dinheiro, então eu também vou virar SAF. Mas vitória hoje é importante, tudo isso, mas vamos continuar cobrando. Isso não isenta o vexame que teve aí na Copa do Brasil, né? Não isenta. Lembrando que o que eu tô falando é só minha opinião. Mas aí, fiquem à vontade aí pra concordar, discordar, desde que respeitem, tudo certo, né? E independente da bochechada e as opeldetes aí do que acham, olha a minha cara de preocupação. Mas é bom aí, tipo, São Paulo se recuperando bem, que o Crespo continue assim. A gente espera que na Libertadores não faça os mesmos erros que foi na Copa do Brasil, né? Ou também nas próximas partidas futuras do Brasileiro, por causa que agora simplesmente aí vai começar o segundo turno, né? Praticamente, não sei se agora, eu acho que próximo partida do Brasil vai começar o segundo turno. E aquela coisa, São Paulo estando nessas posições aí, nas primeiras posições é bom, né? Pra se caso acontecer alguma zebra aí da Libertadores e tudo, tentar uma vaga aí na Libertadores. Luta por título. Se não fosse por algumas inconsistências, né? Mas. E ainda mais essa diretoria medíocre aí, que quer prejudicar o time, né? Vender jogador a preço de banana, quer trazer jogador ruim, então vai tendo ali nas primeiras posições, depois garantidos 45 pontos. Pelo menos jogando de maneira digna, como a gente espera, tá ótimo. Mas vamos aguardar aí pra ver. De todo jeito, esse foi o desenho do jogo de hoje, né? Obrigado aí a cada dia por vocês terem me ajudando. Em breve eu tô a 3.000 views aí, né, do canal aqui, né? Vocês veem eu infartando, não infartando. Tá certo que tá um tempinho que eu não ia infartar, né? Talvez no jogo contra o Atlético eu poderia fazer isso, só que como eu não acompanhei, infelizmente por causa que eu tava trabalhando, né? Que eu só gosto de fazer análise quando eu acompanho o jogo, né? E é assim que eu faço. É assim que eu acho certo de fazer, né? Mas de todo jeito agradeço a todos vocês, se inscrevam aí, me ajudam a ter mais inscritos. Se vocês quiserem ver eu infartar, fique à vontade. E eu vou continuar cobrando. Claro, é bom a vitória de hoje, mas isso não isenta o vexame que foi contra o Atlético. E esperar que a gente fique livre totalmente dos vexames é difícil. Quem sabe quando a gente voltar a ser refeito, tirar aqueles
vagabundos incompetentes da diretoria, começando pelo blogueirinho, pelo Rui Vende de Costa, pelo Boca de Farofa e as outras criaturas que tá lá. Pode ser que a gente tenha uma esperança de acreditar nisso. Mas de todo jeito agradeço aí a todos vocês, tá? Uma ótima noite a todos, um bom fim de semana, que Deus abençoe vocês. E aqui sempre é aquela coisa, não vai ter passada de pano. Eu vou sempre continuar cobrando do jeito que for. Não vou camuflar vexame em nada. E não vou passar pano também pra coisa que não tem lógica, que pra mim não é isso, eu nunca fiz isso. Independente de alguns aí que fazem por dinheiro ou por likes a mais e tudo. Eu faço da maneira correta porque, assim, eu peguei uma época boa do São Paulo e o São Paulo teve coisas importantes, teve bons momentos assim na minha vida. Então hoje eu acompanho por causa da instituição, não por esses infelizes aí que prejudicam o clube, né? E que Deus abençoe vocês a toda uma ótima noite, gente. Então, pontos importantes aí. E começar a semana para a gente poder fazer uma boa partida e um bom resultado aí na Libertadores. Então, até a próxima partida e que Deus abençoe vocês. E alonce sempre e vamos São Paulo.